paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Sou a professora Raquel Monteiro e estamos aqui para estudar a lição de número 13, a nossa última lição do trimestre. É isso aí, a gente já concluiu aí o trimestre, nosso segundo trimestre, estamos entrando no terceiro trimestre do ano letivo da Escola Dominical e nós temos muitas novidades para vocês. A lição da próxima semana está maravilhosa, a lição do próximo trimestre é riquíssima, que vai tratar sobre a doutrina, né, as cartas de Paulo, como orientações, né, de formação para o pastor, para o líder, e é de suma importância. Então, na próxima semana nós estaremos falando um pouquinho sobre essa nova lição. Mas essa semana nós estamos aqui no fechamento trimestral. Nossa lição tem por título A Beleza da Unidade Espiritual e está centrada, né, no Salmo 133. Nosso texto principal nos diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. E o resumo da lição nos diz: a unidade da Igreja de Cristo começa em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Nossos objetivos principais são mostrar a beleza da unidade, compreender que fomos unidos para a fidelidade e frutificação e explicar os elementos da unidade da igreja. Então, esses são os objetivos para este último domingo do nosso segundo trimestre. Nosso texto bíblico em classe está localizado no Salmo 133, verso do 1 ao 3, e também João, segundo escreveu o apóstolo, né, João, capítulo 17, do 20 ao 23. É isso aí, você pode fazer essa leitura com seus alunos de forma alternada, voluntária, ou ainda, né, sequencial, da forma que você achar melhor, né? Amados, essa lição essa semana ela é muito interessante porque ela faz também um fechamento, né? Ela não está aqui por acaso. Eu acredito que tenha sido colocado pelo nosso comentarista como última lição, exatamente porque traz um sentimento de unidade, de união aqui, e esse salmo ele vai tratar disso, né? Então, o nosso primeiro salmo, né, fala desse relacionamento, e vemos aqui desse relacionamento que diz respeito à igreja como unidade, e aí nós vamos diferenciar unidade de união, né? Nós vamos ver essas palavras aqui que são parecidas, e também no que diz respeito à união espiritual, né? Essa unidade ela pode ser física, pode ser material, ela pode ser também espiritual. O Salmo 133, ele é um salmo exatamente voltado, né? Ele é um salmo dos degraus ou das peregrinações, como está dizendo aqui nosso comentarista, né? Assim como o 120 a 134, todos eles estão encaixados nessa categoria. E ele também traz a característica principal da adoração enquanto peregrinavam, né, para o Monte Sião para adorar ao Senhor. Então havia esse processo, era como se fosse um ritual ali que eles faziam, e essa peregrinação, esse salmo era recitado enquanto eles estavam se encaminhando para esse processo de adoração, o que deixa bem claro aqui que o processo de adoração ele não ocorre apenas no culto, mas também durante o nosso processo de se organizar a chegar até o templo. A adoração ela é contínua, ela é constante na vida do cristão. Então isso deve ser deixado enfatizar aqui a título de introdução para seus alunos. E aí o texto ele vai trabalhar, né, com a questão literária que diz respeito às comparações, né? Ele compara aí, usa dois comparativos, né, como óleo precioso sobre a cabeça e sobre a barba, e como orvalho de Hermon. Mais adiante nós vamos discutir esses dois pontos, mas aqui é trazido esses dois elementos literários, né, que é a comparação. Em alguns salmos nós já estudamos aqui que ele utiliza as metáforas, né, os salmistas eles gostam de utilizar as metáforas, lembrando que os poemas e os cânticos são gêneros literários que trabalham especificamente com a linguagem, então eles sempre são imagéticos, sonoros, a expressão da alma, do íntimo,
que estão ali no mais profundo escondido, né, dos poetas e dos eulíricos que escreviam esses belos salmos. Então é importante sempre resgatar esse conceito para ficar marcado na vida do seu aluno. Então vamos lá para o nosso tópico 1. No nosso tópico 1, né, conforme já discutimos aqui na nossa introdução, o Salmo 133, ele traz essa característica, né? Então aqui é dividido em 3 subpontos, né? Fala sobre o Salmo 133, que nós já fizemos a apresentação aqui, a unidade é boa e suave, e as 2 imagens que eu havia mencionado também, certo? A unidade é boa e suave. Vale destacar aqui que o termo unidade, ele significa um. Quando nós vamos estudar a matemática, nós temos a unidade, dezena e centena. A unidade, ela está dizendo que é uma unidade, ou seja, é um só. Mas esse um só na Bíblia, ele por diversas vezes, não só aqui, mas também no Novo Testamento, o apóstolo Paulo faz essa alusão até que cheguemos à unidade de Cristo, né? Ele fala de sermos um. Nós somos vários membros, mas só somos uma pessoa em Cristo, né? A igreja de Cristo, ela é mencionada no singular, certo? Por ser composta de várias pessoas, vários membros, mas esses membros compõem um só corpo. Então essa comparação, né? Essa visibilidade da igreja de Cristo como unidade, exatamente para mostrar que nós somos um. E ele vai falar aqui que é suave. O salmista, ele deseja mostrar a beleza da unidade. E aí aqui ele traz alguns exemplos, né? Você pode também trazer os exemplos, por exemplo, o que é algo unitário, né? Algo que é um, mesmo que seja composto por Cristo. A própria Trindade, né? Quando Deus ele remonta ali a Trindade, ele utiliza o vocábulo Elohim, né? Na criação. Façamos o homem à imagem e semelhança. Porque Elohim é quando Deus está ali agindo em forma trina. Corpo, né? Alma e espírito, que somos nós. E para Deus, espírito, Deus, Espírito Santo, Deus e Jesus, né? São esses 3 aí que compõem a Trindade. Então, quando ele diz, façamos o homem, eles estão se comunicando entre si, mas é um só Deus. Então, veja que bonito. Há um trino, né? São 3, mas são um. Então, isso também vai revelar aqui a intenção do Senhor em sermos um nele. Né? Então tá dizendo aqui que é suave. Então essa fala sobre família, e não só família de sangue, família que nós nascemos, nós estamos ali naquele lugar, mas a própria família de Cristo. Por isso que o salmista diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esses irmãos aí não é só os irmãos parentesco, né? Porque a própria Bíblia diz, no livro de Provérbios, que há amigos mais chegados que irmãos. Então, esses irmãos são os irmãos na fé. São os irmãos em Cristo que, ao entrarmos nessa família do reino espiritual, nos é dada por Cristo, né? Por intermédio da nossa salvação adquirida na cruz de Cristo. E aí ele traz no ponto 3 as 2 imagens que eu havia mencionado aqui, que são as imagens do óleo da unção do sumo sacerdote. E aí é importante, caro professor, nesse ponto aqui, pare um pouquinho, faça um resgate da história, né, do povo de Israel. Como é que era ungido um rei? Né? Como é que era ungido? Para que servia a unção? Não só para o rei, mas a unção. Né? Ele dizia aqui, ó, a consagração do sumo sacerdote, né, que também acontecia nas consagrações oficiais de reis, sacerdotes, profetas, né? Acontecia uma vez na vida e tratava-se de coisa santa. Então, era derramado, era um óleo precioso derramado sobre a cabeça e que descia pela barba, deixava-se banhar por aquele óleo. Então, é muito interessante porque esse ato não é um ato apenas cultural e simbólico de uma ação, mas sim uma consagração oficial. Né? Uma consagração oficial, aquilo que de fato estava realmente acontecendo e que era para sempre. Uma vez ungido rei, sacerdote ou profeta ou outra função no reino de Deus, não se podia mais voltar atrás, porque havia sido escolhido. Então era um ato precioso. Esse perfume exalava todo o ambiente e assim, né, a unidade espiritual é comparada aqui, que nós destilamos esse perfume de Cristo. Né? Hoje, obviamente, nós não temos esse ritual cultural de derramar esse óleo, né? Essa consagração não é mais feita dessa forma, é feita de outras formas. Mas aqui há todo um embasamento literário, né? O uso da figura de linguagem comparação para poder mostrar a grandeza desse ato,
né? Ele diz que, do mesma forma que esse exala esse perfume, ele diz, ó, quão bom e quão suave é, que os irmãos, aí ele diz, é como óleo precioso, ou seja, assim como tem o poder da unção, né, na vida desses consagrados, assim também é do mesmo jeito, é a mesma sensação para Deus quando nós vivemos em união, quando nós vivemos em unidade. E aí, essa unidade que o Senhor deseja de nós, né? E mais adiante ele vai fazer outra comparação, que é exatamente o orvalho de Hermon. O que é o orvalho de Hermon? Né? É exatamente quando o Hermon é uma cidade, é uma parte, né, muito quente, né? Do ponto de vista geográfico, o sol é escaldante, porém, né, o pico do Hermon, ele tem neve. Olha só o orvalho, a frieza que tem. Então, assim, é algo caloroso, mas também refrigerado. Então, veja como ele compara, né? Que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, esse processo de união, ele é visto aos olhos do Senhor como um processo de grande valor. Então, é caloroso, é refrigério, é unção, é perfumado. Então, veja como Deus dá importância, né, ao momento de unidade. A unidade é nós sermos um nele, um em Cristo. Então, isso tem que ficar destacado no tópico 1. No nosso tópico 2, nós temos aqui unidos para fidelidade e frutificação. Então, o Senhor deseja que nós sejamos um. Porém, há um propósito nesse objetivo, né? Há uma ação aqui que o Senhor deseja de nós. E ele diz, da mesma forma que o salmista desejava essa beleza, esse valor da unidade espiritual, Deus também deixou a unidade para a sua igreja. E não só desejou isso, e orou por isso. Ele diz, eu quero que sejam um, assim como eu sou um com meu Pai. Então veja com esse versículo, ele destaca bem. O Senhor quer que nós sejamos um. A questão da unidade, ela é muito interessante na Bíblia, porque ela é rememorada em diversas ações. Por exemplo, a unidade de Cristo com o Pai, ele quer que nós também sejamos um nele. Deus quer que nós sejamos um como igreja e também no casamento. Ele diz, agora não serão mais dois, serão um. Então, Deus ama a unidade, porque a unidade ela é indissociável, eu não tenho como separar, porque é única, é como uma moeda. A moeda ela tem a cara e a coroa, mas ela é uma única peça. Então, por mais que ela tenha duas faces, ela não tem como separar as duas faces de uma moeda. Mesmo tendo a cara e tendo a coroa, ali permanece a unidade, é um elemento só. E aí é muito importante destacar isso para os seus alunos, para eles compreenderem que isso é grandioso. Isso é grandioso no reino de Deus. E ele diz, né, a unidade começa em Deus. Então, assim como Davi tomou o exemplo da consagração, né, sendo um ali, o nosso relacionamento no Senhor deve ser também de unidade. Nós devemos buscar ao Senhor essa unidade, né? E aí, isso é possível, né? Que haja unidade entre irmãos, mas só se houver um relacionamento verdadeiro com Deus. Aí eu pauso aqui para o professor trazer isso em sala de aula. Veja que interessante. Só é possível uma unidade no corpo de Cristo se nós tivermos um relacionamento vertical primeiro. Vertical é eu e Deus. Horizontal é eu e meu próximo. Se aqui estiver ligado, aqui vai ser mais tranquilo de ser ligado. Por quê? Somos humanos, somos falhos, somos pecadores. Então, como nós vamos viver em união, em unidade, se nós somos corruptos, se nós somos corruptíveis, se nós temos dentro de nós o DNA do pecado? Não é possível, humanamente falando, carnalmente falando, viver em união dessa forma. Porém, o Senhor deixa claro, em Cristo nós podemos ser um, porque nós temos um relacionamento com o Pai, e esse relacionamento com o Pai vai me fazer desenvolver fruto. O fruto do Espírito Santo vai me permitir. Percebam, caros professores, e destaquem isso para os seus alunos. No livro de Gálatas, o apóstolo ele vai falar sobre o fruto do Espírito. E percebam que paz, amor, longanimidade, bondade, ele vai falando vários ali elementos daquele fruto único que nós devemos desenvolver. Por isso que não pode ser, não são os frutos, e sim o fruto, porque o fruto ele contém todas essas virtudes. E percebam que cada característica do fruto não está ligada a Deus. Está ligada ao nosso próximo.
Então, o dom do Espírito, Deus nos dá para atuação na igreja. Mas o fruto eu preciso desenvolver enquanto cristão para poder conviver com os meus irmãos em unidade. Daí a importância de desenvolver o fruto. Deixe claro isso para os seus alunos, isso é um ponto muito importante. Perceba, se eu desenvolvo a benignidade, a longanimidade, isso não vai ser usado para com o Senhor, e sim para com o meu relacionamento no próximo. Eu preciso ser longânimo, né? Como o apóstolo Paulo diz, suportando a carga uns dos outros. Isso é unidade, isso é união. Isso é bom e suave, é isso que o salmista está querendo destacar aqui. Então, só haverá unidade entre os irmãos se eu tiver um relacionamento com Deus. Porque, caso contrário, eu vou começar a ver o defeito no meu irmão e não tem como eu ser unido com ele, porque eu estou carnalmente olhando a sua vida. E aí, ele vai destacar, né, que nós somos um corpo em Cristo, né, e a cabeça é um corpo e a cabeça é Cristo. Vamos lá para 1 Coríntios. Capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim, Cristo é também. Então, ele deixa claro aqui que ele deseja a nossa unidade em Cristo, enquanto igreja. Então, é possível desenvolver isso em Cristo, né? Então eu preciso ter. E aí, caro professor, mais um ponto para destacar aqui no final do subtópico 3, no tópico 2, que é exatamente a relação de convivência cristã. O movimento dos desigrejados, né, nos dias atuais, ele tem crescido muito, né? O movimento dos desigrejados, ele tem cada vez sido maior. Não, eu não preciso de igreja. Deus me quer, o importante é eu adorar o Senhor. E o corpo? E a unidade? Onde é que fica? Então, essa prática dissociada, né, divorciada da convivência local, não tem rastro algum na palavra de Deus, diz o nosso comentarista. Então, é muito importante você deixar claro isso para os jovens, porque há muitos jovens que estão nesse movimento. Eles estão ali, começa a faltar um domingo, o outro, daqui a pouco falta a semana inteira e não vem mais para o ensaio, na EBD, e quando você menos espera, ele diz, não, eu sou crente, mas eu estou assistindo em casa, eu estou congregando em casa, eu estou fazendo meus cultos. Ora, e onde fica o bom e suave da união? E onde fica a unidade em Cristo como igreja? E isso deve ser um ponto que o professor deve puxar ali na sua sala, na discussão, para poder alertar muitos jovens que estão até mesmo pensando atualmente em sair desse momento. Não deixe de falar esses pontos para os seus alunos. E por fim, nosso último tópico é elementos da unidade. Que elementos são esses? Vou só resumir aqui. Ele traz, o comentarista diz, unidade na doutrina, unidade na piedade e unidade no serviço. São 3 elementos aqui que ele traz que o professor não precisa se delongar, né? O primeiro ponto ele vai falar da unidade da doutrina. O Novo Testamento apresenta a doutrina como um elemento central, né? E o que é doutrina? A doutrina que é o ensino daquilo que Jesus deixou, daquilo que os apóstolos deixaram como ensino da palavra. Então nós precisamos permanecer, né? Acessar a palavra de Deus. E não só por uma questão intelectual, de dizer, eu sei a palavra de Deus, né? Por uma questão teológica. Não, mas por uma questão prática. O que eu aprendo na doutrina da palavra, eu levo para a minha vida. Eu pratico no cotidiano, na escola, na faculdade, dentro da minha família, porque são princípios, são ensinamentos dos quais eu não posso abrir mão porque eu recebi do Senhor. Eu preciso praticar esses elementos. Então, a doutrina ela é fundamental. Esses ensinamentos da palavra, elas são guias, né? São manuais para que eu possa seguir. Segundo ponto, a piedade. Então, não adianta ter uma doutrina correta, né? E não praticar. Então, a piedade, ela está aqui envolvida, né? O cristianismo, né? Ele traz isso, ele exercita muito bem isso. Ele diz, né? Precisamos amar que compreendemos passamos a amar o que compreendemos intelectualmente. Então, você precisa conhecer a doutrina para amar a doutrina e para praticar a doutrina. Porque se eu não conheço, eu não tenho como amar. E se eu não amo, eu não tenho como praticar a doutrina com o meu irmão, a piedade. Então, é preciso buscar uma vida ligada ali totalmente. E essa piedade está ligada ao meu irmão. Como é que eu ajo em relação a ele? Quem eu sou? Quais são os meus princípios que não me permitem agir diferente com ele?
Eu preciso agir nos princípios da palavra. E aí quem vai me garantir isso? O conhecimento da doutrina. Por isso que Cristo disse, errais e não conheceis as Escrituras. Porque quando eu conheço a Escritura, eu não vou errar, porque eu vou ali por aquele caminho que o Senhor ensinou. E por fim, a unidade do serviço, né? No serviço. Devemos conhecer a doutrina, amar a pessoa de Cristo, praticar o que ele ensinou. E aqui nós vamos falar sobre as práticas, né? Suprir a necessidade do outro, levar a palavra, né? O serviço cristão, ele tem diversos, se formos para o livro de Efésios, né? O apóstolo Paulo diz, chamamos um para o mestre, outro para doutores, outros, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o Senhor, ele nos designou diferentes serviços. Ora, aquele que canta pode não ser o que ora, que não prega ou que evangeliza, mas todos nós fazemos algo em prol do reino de Deus. E é muito importante que esse serviço seja pensado que nós temos um único objetivo. Um objetivo é de agradar o Senhor, de fazer a sua vontade aqui na terra. Nós somos aqui na terra agentes do serviço cristão. Nós estamos trabalhando em função de um comando geral, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos executar o serviço que ele nos designou. Quando ele diz ide, quando ele diz suportai uns aos outros, quando ele diz pregai, quando ele diz façam obras maiores que a minha, ele deixou um legado. Ele deixou ali uma instrução, um manual. E nós precisamos chegar nessa unidade. Ele ordenou. Então nós precisamos amar, praticar aquilo que Cristo nos ensinou. Então esses 3 pontos aqui desse terceiro tópico são fundamentais. Não precisa se delongar, mas você pode trazer objetivamente, bem de forma incisiva, exatamente esses pontos para que seus alunos compreendam que eu preciso conhecer a doutrina para amar a doutrina e para praticar a doutrina. Porque eu só posso praticar aquilo que eu conheço e amo. Se eu fizer isso, eu vou ser um cristão falso, porque estou cumprindo rituais e não estou amando a obra do Senhor. Agora nosso momento EBD. Caro professor, você já fez o momento EBD? Este momento desta semana é crucial. Por quê? Porque você vai divulgar a nova revista da EBD, o novo trimestre. Então aquele aluno que diz, olha, eu vou quando começar o trimestre, ou ainda não comprei minha revista, não tem mais revista, agora você tem uma oportunidade de fazer o momento EBD apresentando a nova lição. Faça uma síntese rápida sobre a nova lição, sobre o que vai ser tratado e convide aquele jovem que não está frequentando ou ainda aquele que não participa da EBD. Peça ali aqueles 5 minutinhos ao seu dirigente, visite o ensaio da mocidade ou ainda o ciclo de oração dos jovens no domingo de manhã. Faça uma breve divulgação, deixe aquele gostinho de alegria ali na vida dos jovens para que eles participem deste momento especial, desta grande escola teológica do nosso Senhor que deixou para nós na nossa igreja. Então não deixe de fazer o momento EBD. E agora nós vamos para o nosso subsídios didático e pedagógicos, né? Nós temos aqui os nossos 3 subsídios que nós sempre apresentamos. Como nós estamos na última lição, seria interessante que o nosso subsídio trimestral fosse apresentado neste último momento. Então, se você praticou com seus alunos ali a escrita de salmos, você escreveu os salmos, você trouxe ali os salmos, né? Que seus alunos praticaram, fez aquela coletânea no caderno, ou online, ou no e-book, é hora de apresentar. Vamos socializar. Você pode fazer um momento aí, até chegar mais cedo, ou pós-EBD, fazer um momento ali, um café, alguma coisa, para que os jovens compartilhem esses salmos, tá certo? Ou ainda fazer uma exposição, como nós já vimos em algumas congregações, né? Que eles escrevem em cartolinas para ficarem visíveis para toda a igreja, certo? O importante é que você tenha esse momento de trazer à tona quem publicou, quem fez aquele salmo, quem trouxe, quem postou, quem ajudou. Então, é que os trabalhos dos seus alunos sejam visíveis a toda a igreja, certo? Então esse é o primeiro momento do nossa dinâmica trimestral, esse fechamento, tá certo? Apresentando o que cada um trouxe ali de contribuição para a produção de um salmo. Nosso segundo momento exatamente está ligado à página 91, que tem esse quadro, né, que o professor vai reproduzir, tá certo? E perguntar por que a união é importante. E aí já pode começar, inclusive, a lição com essa pergunta, né, motivadora aí da lição. Aí ele traz aqui 3 perguntas, né, vai mostrando aqui, aliás, 3 respostas
né? E você pode reproduzir esse quadro no quadro branco, você pode tirar xerox, você pode fotografar e mandar no grupo, tá certo? Para que seus alunos tenham acesso a esses momentos aqui e que possam refletir sobre a importância da união, tá certo? E agora, o nosso momento didático, né, final do nosso trimestre para você fazer com seus alunos. Além da reflexão da dinâmica trimestral, onde os alunos vão mostrar, né, os seus salmos, esse momento é um momento em que o professor vai pedir aos seus alunos, não necessariamente todos. Primeiro, seria interessante que o professor já tivesse pedido isso antes, mas pode ser feito também em sala. Que os alunos destacassem, 2, 3, 4 alunos destacassem o salmo da Bíblia que ele mais gostou de estudar durante esse período, tá certo? Mesmo que não esteja na lição, olha, o salmo, o salmo 100 não estava na lição, mas foi um salmo que me tocou, porque eu li durante o trimestre, me fez meditar, em celebrar o Senhor com alegria. Então, este momento que o professor vai abrir, que é dinâmico, certo? Vai fazer com que os alunos tragam de casa, tragam de si aquele salmo que ele mais gostou, aquele salmo que ele mais aproveitou nesse momento, o que tocou seu coração. Eu particularmente, professores, eu confesso a vocês que nunca mais eu li os salmos da mesma forma. Eu sempre hoje, quando eu abro a Bíblia para ler os salmos, eu procuro ver a composição, as figuras de linguagem, vejo ali o porquê que aquele salmo está sendo escrito, qual é o contexto daquele salmo. Então, há sempre ali algo novo para aprender. Então, peça que 3 ou 4 jovens da sua turma destaquem algum salmo, seja da lição, como eu já falei, ou ainda da própria Bíblia que ele tenha lido à parte, para poder descrever o porquê que ele gosta daquele salmo, porquê que ele se apaixonou por aquele salmo e o que aquele salmo fez na vida dele, né? Porque às vezes um salmo pode falar a sua vida toda, pode trazer algo ali que você esteja passando no momento. Então esse momento é um momento também de reflexão, de mostrar que os alunos também leem a Bíblia em casa, que estudam a palavra fora da igreja, que deve ser um hábito muito importante, que muitos jovens, eles não costumam, né, a abrir a Bíblia fora de casa, ou alguns jovens não têm esse hábito. É importante implantar esse hábito nos nossos jovens, que a palavra ela deve ser lida de forma devocional. E aí, o resultado são esses salmos que irão ficar guardados aí como relíquias, como algo que mudou a história de vida de alguém. Então, foram essas nossas dicas e sugestões bíblico-didático e pedagógicas para o estudo de professores. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal, nossos vídeos vão ao ar toda semana. E eu desejo que o Senhor abençoe a sua vida, o seu ministério e lhe conceda uma excelente aula no domingo.